Hoje, a gente vai mergulhar fundo na história de uma figura que, olha, não teve medo de desafiar os deuses para mudar o destino da humanidade. O Titã Prometeu. É uma história e tanto, sabe? Sobre coragem, sobre conhecimento e sobre o preço, às vezes bem alto, de se rebelar. Então, para a gente entender o tamanho da coisa, vamos direto ao ponto central. O coração dessa história toda é um ato de rebelião. E que rebelião! A gente está falando de um titã que olhou para a situação, viu uma necessidade e tomou uma decisão que basicamente colocou de frente com o ser mais poderoso do universo. Nada mal, hein? Mas, peraí, para entender o porquê disso tudo, a gente precisa conhecer melhor o nosso protagonista e o mundo em que ele vivia, né? Vamos lá descobrir o que levou Prometeu a cometer um roubo tão, mas tão audacioso. Então, quem era Prometeu? Bom, primeiro, ele não era um deus qualquer do Olimpo como Zeus. Ele era um titã, uma força, digamos, mais antiga, primordial. E a característica que mais definia ele era uma compaixão imensa pelos mortais. Sabe, ele olhava para a humanidade e não via só criaturas frágeis, indefesas. Ele via um potencial gigantesco que só precisava de uma faísca, só um empurrãozinho para despertar. E olha, essa faísca foi bem literal. O que ele fez? Prometeu simplesmente subiu ao Monte Olimpo, invadiu a oficina divina de Hefesto e Atena e roubou o fogo sagrado. Pensa bem, ele não pegou ouro, não pegou poder, ele pegou a ferramenta, a única coisa que permitiria à humanidade finalmente sair da escuridão e começar a construir o próprio futuro. Bom, como era de se esperar, né? Um ato dessa magnitude não ia ficar sem resposta, claro que não. Agora a gente entra na consequência inevitável, a fúria, mas uma fúria implacável do rei dos deuses. E o medo de Zeus não era só birra por desobediência, não. O negócio era mais embaixo, era sobre poder. Pensa comigo, o fogo significava conhecimento, tecnologia, a capacidade de criar, de transformar. Isso tudo, nas mãos dos humanos, era visto como uma ameaça direta à soberania dos deuses. Era uma questão de manter o controle. Aí que tá. O ponto central do castigo não era a morte. Era algo muito pior. Uma agonia sem fim. Zeus bolou uma punição que era, sinceramente, de uma crueldade genial. Um ciclo diário de dor e regeneração só para garantir que o sofrimento de Prometeu fosse eterno. Era um lembrete perpétuo do preço que se pagava por desafiá-lo. Mas sabe como é? Na mitologia, até a eternidade pode ter um fim. Depois de muitos, muitos anos, o grande herói Hércules, numa daquelas suas famosas jornadas, encontrou Prometeu. E aí, com uma única flecha, ele acabou com o sofrimento e finalmente libertou o Titã. Certo. Agora que a gente já conhece a história, vamos um pouco mais fundo. O que tudo isso significa de verdade? Porque o mito de Prometeu é um exemplo brilhante de como uma narrativa super antiga pode carregar umas verdades muito, muito profundas sobre a gente, sobre a condição humana. Aquele fogo que Prometeu roubou é muito mais do que só uma chama, né? Ele é uma grande metáfora para o conhecimento. É a centelha da criatividade, da inovação. É, no fundo, a força que impulsiona a civilização, a tecnologia, todo o progresso da humanidade. Pois é. E essa ideia resume perfeitamente a alegoria toda. O que o mito está dizendo para a gente é que o caminho do progresso, do conhecimento, não é um passeio no parque. Cada grande avanço, cada descoberta, vem com seus próprios desafios e, muitas vezes, com custo bem alto. Prometeu é a personificação desse sacrifício. Então, a história de Prometeu é um exemplo perfeito do que a gente chama de pensamento mítico. Mas o mais legal é que, lá na mesma Grécia Antiga, onde esse mito era super popular, uma nova forma de pensar estava surgindo. Uma forma que ia buscar explicações de um jeito completamente diferente. Olha só que interessante esse contraste. De um lado a gente tem um mito com suas histórias, seus deuses, suas explicações simbólicas. Do outro, nasce a filosofia, que vem do questionamento, da lógica, do debate. São basicamente duas maneiras bem diferentes de tentar entender o mundo. Essa forma de pensar do mito que explica a origem do universo tem um nome: cosmogonia. Ela usa o quê? Histórias, deuses, eventos mágicos, tudo isso para contar como o mundo começou. O mito de Prometeu, claro, faz parte dessa tradição. E em contraste direto com isso, a gente tem a cosmologia. Aqui, a conversa muda. A busca pela origem do universo passa a se basear na razão, na observação, no pensamento lógico. É o caminho que os primeiros filósofos e depois os cientistas começaram a seguir. E, gente, isso foi uma mudança revolucionária. Pensa só, em vez de falar, tá chovendo porque Zeus está bravo,
os filósofos começaram a perguntar: mas o que é a chuva? Como ela se forma? Eles, na prática, trocaram as vontades dos deuses pela busca por causas naturais. Mas o mais incrível é que, mesmo com a chegada da filosofia e da ciência, o mito de Prometeu nunca perdeu a força. Pelo contrário, vamos ver agora como essa história de milênios continua super relevante até hoje. Uma prova gigantesca desse impacto está na arte. A peça Prometeu Acorrentado, escrita por Ésquilo lá na Grécia Antiga, sobreviveu por mais de 2000 anos e até hoje é uma obra fundamental do teatro. Isso mostra o poder que essa história tem, né? E não parou por aí, de jeito nenhum. De pinturas a poemas, de livros a filmes, a figura de Prometeu virou um símbolo universal. Ele representa a rebeldia contra a tirania, o sacrifício pelo progresso e, claro, essa busca incansável da humanidade por mais conhecimento, por mais luz. E no fim das contas, o mito nos deixa com uma pergunta que é super poderosa e tão relevante hoje quanto era na Grécia Antiga. Essa nossa sede de conhecimento nos levou a curar doenças, a viajar para as estrelas, mas também nos levou a criar armas terríveis. O legado de Prometeu é justamente essa dualidade, o desafio constante de usar o fogo do conhecimento com sabedoria. Fica a reflexão, né? Qual vai ser o próximo capítulo dessa história? A resposta, talvez, está na forma como a gente escolhe usar essa chama.